De onde vem a tradição de celebrar a virada de ano e o que a Bíblia realmente diz sobre essa data tão marcante? Quando pensamos nas comemorações de Ano Novo, é comum associarmos a contagem regressiva, as festas familiares ou até os cultos realizados à meia-noite em muitas igrejas a uma tradição cristã antiga. Mas será que essa ideia sempre existiu? Como a Bíblia aborda a virada de ano? E como essa data era tratada nos tempos bíblicos? Nos tempos bíblicos, o método de contar o tempo era muito diferente do que temos hoje. Enquanto atualmente contamos com relógios digitais, aplicativos e uma precisão quase absoluta do tempo, os povos antigos não tinham instrumentos tão exatos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o conceito de hora era algo muito amplo. Não existiam relógios para medir minutos ou segundos, e a contagem do tempo dependia de observações naturais, como a posição do sol ou as mudanças de luminosidade. No contexto judaico, o dia começava ao pôr do sol e se estendia até o pôr do sol seguinte. Quando o sol se punha, já era considerado o início de um novo dia. Essa forma de contagem, estabelecida pela lei mosaica, ainda é seguida pelos judeus na celebração do Shabat, que começa na sexta-feira ao entardecer. Por isso, a ideia de uma contagem regressiva para a meia-noite como fazemos hoje seria impossível naquela época. O conceito de meia-noite não tinha a relevância que tem atualmente, já que os dias não eram divididos em 24 horas como hoje, mas sim em períodos mais amplos, como manhã, tarde, noite e vigílias. Nos tempos de Jesus e dos apóstolos, a noite era dividida em vigílias, períodos que serviam para organizar a troca de guardas ou momentos de oração e trabalho noturno. Inicialmente, havia 3 vigílias. A primeira vigília, que ia do entardecer ao início da noite, a segunda, que correspondia à meia-noite, e a terceira, no final da madrugada. Com a influência romana, essa divisão foi ampliada para 4 vigílias, mas ainda assim não havia precisão de minutos ou segundos. Instrumentos como relógios de sol ou de água eram usados apenas para medir o tempo de forma aproximada e não para marcar instantes exatos, como fazemos hoje. A forma de marcar o início e o fim do ano também variava muito entre as civilizações antigas. Cada povo organizava seu calendário com base em necessidades culturais, religiosas e naturais. Os egípcios, por exemplo, baseavam seu calendário nas cheias do rio Nilo e dividiam o ano em 12 meses de 30 dias, acrescentando dias extras para ajustar o ciclo solar. Já os babilônios celebravam o Ano Novo no equinócio da primavera, com rituais religiosos ligados à renovação da vida. Os romanos passaram por várias reformas até estabelecer o calendário juliano, em homenagem a Júlio César, que mais tarde foi ajustado para o calendário gregoriano, usado na maior parte do mundo hoje. No caso dos judeus, a contagem dos meses era baseada no ciclo lunar, e o povo de Israel tinha uma particularidade. Eles possuíam 2 inícios de ano. O ano religioso começava no mês de Nissan, que corresponde a março ou abril, no nosso calendário, marcado pela Páscoa, que comemorava a libertação do Egito. Esse início de ano tinha um significado teológico profundo, apontando para a redenção divina. Já o ano civil começava no mês de Tishrei, que corresponde a setembro ou outubro, com a celebração de Rosh Hashanah, um período de introspecção e arrependimento. Essas celebrações não incluíam festividades extravagantes ou contagens regressivas, mas sim momentos de reflexão espiritual e renovação do compromisso com Deus. É interessante notar que a Bíblia não menciona celebrações específicas para o Ano Novo como conhecemos hoje. Nos tempos bíblicos, a importância do tempo estava mais ligada a eventos espirituais e históricos do que a ciclos anuais. No Novo Testamento, os primeiros cristãos não celebravam a virada de ano como fazemos atualmente. Eles viviam com a expectativa da volta de Cristo, e suas celebrações giravam em torno da ressurreição de Jesus e da comunhão entre os irmãos. Embora a Bíblia não dê instruções diretas sobre a virada de ano, podemos tirar alguns princípios que nos ajudam a comemorar de forma significativa. O momento pode ser usado para expressar gratidão a Deus por sua fidelidade ao longo do ano, planejar o futuro com propósito e refletir espiritualmente sobre nossas vidas. É também uma oportunidade para renovar nosso compromisso com Deus e buscar viver de acordo com sua vontade. Cada uma dessas celebrações no contexto bíblico tinha um propósito específico: ação de graças, renovação espiritual e reverência a Deus. Por outro lado, o ano civil, começando no 7º mês,
entre setembro e outubro no calendário gregoriano, era marcado por datas solenes, como a Festa das Trombetas, que mais tarde passou a ser associada ao Rosh Hashanah. Essa celebração incluía o toque do shofar, sacrifícios e ofertas, e um dia completo de descanso e adoração, sem elementos de festividade extravagante ou uma contagem regressiva como conhecemos hoje. Na antiguidade, o conceito de um Ano Novo universal estava longe de existir. Cada civilização seguia seu próprio ritmo, influenciado por fatores culturais, religiosos e práticos. Enquanto alguns povos marcavam o início do ano com base nas colheitas ou em eventos astronômicos, outros usavam eventos históricos ou religiosos como ponto de partida. Os egípcios, por exemplo, baseavam seu calendário nas cheias do Nilo, enquanto os babilônios celebravam o equinócio da primavera. Os romanos experimentaram várias reformas em seu calendário até a criação do calendário gregoriano, que estabeleceu o 1º de janeiro como o início oficial do ano na maior parte do mundo. Mesmo entre os judeus, não havia uma única celebração de Ano Novo que dominasse o calendário. Além do Rosh Hashanah, outras festividades, como a Páscoa, as primícias e o Dia da Expiação, tinham igual ou maior importância, pois estavam diretamente ligadas à história da salvação e à renovação da aliança com Deus. Em vez de celebrar a passagem de um ano para outro como fazemos hoje, os israelitas centravam suas festividades em eventos redentores e significativos para sua identidade como povo escolhido. Quando avançamos para o período do Novo Testamento, a ausência de menção a celebrações de Ano Novo é evidente. Para as comunidades cristãs primitivas, tanto as de origem judaica quanto as gentílicas, o foco estava em questões fundamentais da fé, como a pregação do Evangelho, a comunhão entre os irmãos e a celebração da ceia do Senhor. Não há registros de que essas comunidades tivessem o hábito de marcar a transição de um ano com festividades ou rituais especiais. Essa falta de ênfase na passagem de ano talvez esteja relacionada à visão escatológica predominante entre os primeiros cristãos. Vivendo na expectativa constante da volta de Cristo, muitos não viam relevância em ciclos anuais, pois sua esperança estava voltada para o futuro eterno no reino de Deus. Assim, enquanto os judeus continuavam a observar seu calendário religioso e civil, e os gentios seguiam os calendários gregos ou romanos, os cristãos estavam mais preocupados em edificar a igreja e propagar a mensagem de Jesus. Infelizmente, a passagem de ano tem sido, em muitos casos, transformada em um espetáculo místico alheio aos fundamentos bíblicos. Promessas vazias, amuletos ungidos e declarações proféticas sem base nas Escrituras têm ganhado espaço em celebrações que deveriam ser centradas na gratidão e na submissão à vontade de Deus. Essa prática reflete a busca por soluções rápidas e mágicas, onde muitos depositam sua fé em rituais ou objetos, em vez de em Cristo. É importante lembrar que a Bíblia não atribui poderes especiais à virada de um ano. Não há fundamentos para acreditar que uma simples data possa, por si só, determinar bênçãos, prosperidade ou mudanças radicais na vida de alguém. A visão bíblica é clara. Toda boa dádiva vem de Deus. Tiago, 1 versículo 17. E não de atos simbólicos ou declarações humanas. A espiritualidade que se confunde com superstição oferece promessas que não podem ser cumpridas. Por exemplo, amuletos como envelopes dourados, ungidos, ou velas coloridas para atrair prosperidade, não têm qualquer respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, essas práticas lembram as crendices pagãs denunciadas pelos profetas no Antigo Testamento. Além disso, o fenômeno de batizar o ano com títulos como Ano da Vitória ou Ano da Restauração pode muitas vezes alimentar expectativas irreais. Não há problema em sonhar com um ano melhor, mas é essencial entender que as promessas de Deus não estão condicionadas a um calendário, e sim à sua soberana vontade. Ao invés de focarmos em resoluções místicas ou títulos pomposos, a virada do ano pode ser um momento significativo, se usada para refletir, agradecer
e renovar compromissos com Deus. Não devemos depositar nossa esperança em datas ou rituais, mas em uma vida de obediência diária. Que a passagem de um ano para outro seja vista como mais uma oportunidade para glorificar a Deus, crescer em santidade e servir ao próximo. Que possamos abandonar práticas que não honram a Deus e abraçar a simplicidade da verdadeira fé, vivendo com gratidão e submissão ao Senhor que rege todos os dias do nosso ano, do início ao fim.